Essa questão do amadurecimento, do porquê que é difícil crescer, você sabe que nós somos conservadores. Não estou dizendo aqui conservador no sentido da tradição. Eu, por exemplo, eu sou um defensor da tradição, eu sou, num certo sentido, conservador. Eu gosto muito da tradição, eu adoro ler clássicos, né? Eu não troco a leitura de um livro clássico por um livro moderno, de jeito nenhum. E então por quê? Por que ser conservador? Porque a verdade tem que ser conservada, né? O que é verdadeiro, o que é belo tem que ser conservado, tem que ser preservado. Então, nesse sentido de ser conservador, mas esse é o sentido positivo da palavra, mas nós somos conservadores num sentido negativo da palavra, que é que nós estamos sempre buscando um jogo conhecido para jogar. Nós estamos sempre buscando um jogo conhecido para jogar. Então, nós evitamos o jogo novo. Nós temos receio, nós temos medo, nós temos uma resistência, uma relutância em jogar um jogo novo. Então, nós buscamos um jogo antigo para jogar. Mesmo que, olha que interessante isso, mesmo que esse jogo antigo, esse jogo repetido, esse jogo que eu já conheço, seja um jogo de sofrimento, seja um jogo pesado, seja um jogo mais difícil, seja um jogo que está atrapalhando a minha vida, que está me fazendo sofrer, nós preferimos, né, nós damos preferência a esse jogo antigo do que jogar um jogo novo, diferente, que pode ser melhor, mais leve, mais interessante, mais gratificante, que pode dar a você um resultado muito melhor, mas você prefere o jogo antigo, por quê? Porque nós acreditamos assim, se eu já joguei esse jogo uma vez, se eu já sei jogar esse jogo, significa que eu tenho um certo controle sobre isso, significa que eu tenho um certo controle sobre isso e significa que eu estou protegido. Olha como nós agimos do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Nós somos conservadores do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Nós buscamos esses jogos antigos. Então isso explica muito a escolha de, por exemplo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista dos relacionamentos amorosos, isso explica bastante essa repetição por escolhas ruins. Então, por que que a pessoa escolhe? Eu já vivi um relacionamento ruim e aí a pessoa vai buscar o mesmo padrão. Por quê? Porque daí ela vai jogar o mesmo jogo e o mesmo jogo que ela viu também lá o modelo familiar dela jogando, o pai e a mãe jogando. Então nós vamos buscando o mesmo jogo, esse jogo repetido, porque se acredita que, como é um jogo que eu já passei por isso, eu já vivi isso, então é algo que eu tenho um certo controle e é algo que eu tenho uma certa proteção, o que não é real, né? É um jogo que está desgastando, é um jogo que está atrapalhando, é um jogo que está trazendo sofrimento. Então isso não é real, mas nós temos essa tendência. Então, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das mudanças, das transformações, nós somos conservadores, ou seja, nós somos resistentes e relutante às transformações. Você sabe que não é difícil o paciente dizer na clínica, ele dizer assim, André, eu não tenho medo de passar, eu não tenho medo de não passar. Né? O paciente diz assim, eu não tenho medo de não passar, eu tenho medo de passar. Olha que interessante isso. André, eu não tenho medo de que esse negócio que eu estou abrindo, de que esses passos novos que eu estou dando, eu não tenho medo de que isso não dê certo. Eu tenho medo que dê certo. Olha que interessante isso. Por quê? Porque se a pessoa passar, porque se a pessoa fizer aquela conquista, porque
se der certo, ela vai começar a jogar um jogo que ela nunca jogou na vida. Então é essa resistência e essa relutância que nós temos frente ao novo. Olha, senhores, como o ser humano é complicadinho, né? Como a gente complica. A complicação não está na vida. Isso que é interessante da gente ver. A complicação não está na vida. A gente atribui muito à vida. A vida é pesada, a vida é difícil. Não. Claro que a vida tem uma certa carga, né? Que a vida tem dificuldades. Mas essa sobrecarga, né? Essa complexidade, quem cria é o ser humano vivendo. Isso não tem nada a ver com a vida. Isso é né? A complexidade, é o ser humano que complica algo que é muito mais simples. Vocês querem ver algo também que é difícil no consultório, uma etapa que é difícil no consultório? É uma etapa que é assim, é muito interessante isso, muito interessante isso. O paciente chega assim, cheio de sintomas, cheio de problemas, ele tem problemas físicos, ele tem problemas mentais, né? Ele está com inúmeras dificuldades, ansiedades, angústias e dificuldades imensas. E aí você vai fazendo as sessões, você vai tratando o paciente e esses sintomas eles começam então a baixar, diminuir. Chega uma hora que esses sintomas desaparecem. Então o paciente está sem os sintomas. Então ele começa a viver o vazio sintomático. Quer dizer, ele não tem mais aquela doença para se queixar. Ele não tem mais esse jogo para jogar, o jogo da doença, o jogo das dificuldades. E aí o que acontece? Ele começa a achar que ele está pior. Ele começa a achar que ele está pior. André, não está dando certo, está piorando. Por quê? Porque ele via naquela agitação dos sintomas, ele via naquilo até uma certa vida. Ele via naquilo até uma certa vitalidade, que não é. Ele estava só se debatendo ali com a doença dele. Então, a partir do momento que ele ficou sem doença, ele começa a sentir saudade da doença. Quando o relacionamento é muito patológico, aquele relacionamento de muitos conflitos, e há ali uma separação, às vezes a pessoa fala assim, eu estou com saudade dele, eu estou com saudade dela. Na verdade, não. Você não está com saudade dele, você não está com saudade dela. Você está com saudade da doença. Você está com saudade daquele conflito. Você está com saudade daquela trepidação, daquele barulho que o sintoma fazia. Então nós somos tão conservadores que nós sentimos saudade da doença, dos conflitos, dos problemas. Por que crescer é tão difícil? Por que crescer é tão difícil? Por que nós temos tanta dificuldade com o crescimento? Então tudo isso que eu estou falando aí, nós somos conservadores, gostamos de jogar o jogo antigo e somos resistentes ao jogo novo, é verdade. Mas tem um ponto que eu quero trabalhar com vocês na live que eu acho bem interessante, que eu vou falar desse ponto através de um sonho, tá? Um sonho que uma paciente relatou para mim. Esse sonho é o seguinte: a paciente sonhou que ela estava indo numa financeira, que ela estava indo ali num banco pedir um crédito, pedir dinheiro para ela. Esse é o sonho da paciente. Ela está indo numa financeira, ela está indo num banco pedir dinheiro para ela. Ela faz o pedido nessa financeira e esse pedido é negado. Então ela não tem, a financeira não dá esse crédito a ela, a financeira não acredita a ela esse valor, esse dinheiro que ela solicitou. Só isso o sonho, mais nada, apenas isso, tudo bem? O paciente foi lá num banco, numa financeira, solicitar um crédito e foi feita ali a análise do nome dela, do cadastro dela, tudo, e ela não conseguiu esse dinheiro, ela não conseguiu esse crédito, a financeira não acreditou nela. Como é que nós interpretamos sonhos? Ah lá, hein? Vou ensinar para vocês a interpretação de sonhos. Porque eu sempre falo aqui para vocês quando aparece a questão de sonhos. O sonho,
nós temos que descobrir que relação o sonho tem com a pessoa que sonhou. Isso que é importante no sonho. Você não vai relacionar o sonho com a tia que está lá em São Paulo, você não vai relacionar o sonho com a prima que está lá em Brasília, não. Você vai procurar relacionar o sonho com a pessoa que sonhou. Então esse é o nosso trabalho. Que relação existe desse sonho com a pessoa que sonhou? É assim que a gente interpreta sonho. E aí existe uma dica de interpretação que é interessante, que é que você precisa pensar todos os elementos do sonho como uma representação da pessoa que sonhou, do sonhador. Isso que é importante de você perceber no seu sonho. Então, o próximo sonho que você tiver, você vai pensar isso. Você vai falar assim, que relação esse sonho tem comigo e com a minha vida? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Que relação esse sonho que eu tive nessa noite tem comigo e com a minha vida? Esse sonho está falando do quê? De mim e da minha vida. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E todos os elementos do sonho dizem respeito ao sonhador. Porque normalmente a gente identifica só, eu só vejo ali no sonho a minha pessoa. Então quem eu sou no sonho? Eu sou eu ali no sonho. Não. Você sonhou com você e um tigre. Você é a sua pessoa ali no sonho, mas você também é esse tigre. Você sonhou com uma ponte, então você é você ali no sonho, mas essa ponte também está dizendo de você e também está dizendo da sua vida. Então é assim que a gente faz a interpretação dos sonhos. Então o que acontece? Essa paciente, ela é a vítima da história, porque ela entra nessa financeira e a financeira nega o valor para ela, nega o dinheiro, nega o crédito, mas ao mesmo tempo ela é a financeira. A financeira também é ela. Então você é a vítima no sonho, você é o perseguido no sonho, mas você também é o perseguidor. Você é a vítima, mas você também é o algoz. Então, tem lá um bandido que me dá um tiro e eu morro. Então eu sou esse que estou morrendo, mas eu também sou o bandido que me dá o tiro. Então é isso que nós temos que pensar no sonho. É muito interessante o sonho porque ele permite que a gente descubra aspectos da nossa personalidade que a gente não tem consciência disso, que a gente não percebe. Então, essa paciente, ela é a vítima, ela é essa que não recebeu o dinheiro, mas ela também é a financeira que nega o dinheiro a ela. Então, o que esse sonho está dizendo? O que essa paciente está comunicando com esse sonho? O que esse sonho quer comunicar à consciência dessa paciente? Ele quer comunicar que essa paciente não acredita nela própria, que essa paciente não dá nenhum crédito a ela mesma. E isso é muito importante, que você perceba que você tem dentro de você. Agora eu não estou mais falando dessa paciente, desse sonho, eu estou falando de você. É muito importante que você perceba que você é como se fosse essa financeira do sonho. É como se fosse esse banco do sonho. Você não acredita em você. Você não faz esse crédito em você. Você não faz esse investimento em você. Você não aposta em você. Então você tem dúvidas em relação a você. Você faz um questionamento em relação a você. Você se censura. Você se critica. Você não se aprova. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, por que nós temos tanta dificuldade de crescer? Por que nós começamos algo e paramos e desistimos no meio? Por que a hora que a gente começa a se deparar com as primeiras dificuldades, a gente abandona o barco? Porque você age como essa financeira no sonho, você não acredita em você. Você não aceita
o homem que você é e a mulher que você é. E isso interfere, isso traz consequências para a sua vida. A sua vida vai ficando mais difícil, a sua vida, você não vai caminhando na vida, você vai se arrastando na vida. E por que você vai se arrastando? Você vai se arrastando porque você não acredita em você, você não dá esse crédito a si mesmo, você não investe em você, porque você é o primeiro em ter dúvidas em relação a você mesmo.